Extraordinária vida! Bem-vindos ao Pode Mentalizar, o podcast que vai destravar a sua vida e vai te ajudar a encontrar a sua vida extraordinária. Hoje, é claro que não poderia faltar nosso episódio 3. Ele que está comigo, gente, ele me arruma, ele me deixa mais leve, ele está sempre na minha casa, então é uma pessoa que me conhece de verdade. Ele sabe como é a minha vida. Dudu Reis, meu maquiador, cabeleireiro, ele é terapeuta. E o nosso papo de hoje fica aí para conferir. Bem-vindo, Dudu. Muito obrigado, Gratidão Grazi. Eu que pelo agradeço. Muito obrigado pelo convite. convite. É muito bom participar desse momento do Pode Mentalizar com Grazi Dutra. Que vocês sejam muito bem-vindos a esse episódio, Amém. onde entregaremos muito amor, muita alegria. Amém. E como tá? Me conte. Então, isso é sobre você. Como é o Dudu? Como o Dudu chegou a ser tudo isso? Cabeleireiro, maquiador, terapeuta. Foi assim? Não, jamais, jamais, jamais. As pessoas acham que é assim, né? Se fosse assim, essa coisa assim de, ai, pum, acordei, tô terapeuta, ou endeusando, né? Que as pessoas acham que a gente se tornou terapeuta e se tornou um deus na vida, mas não. O Dudu sempre foi um menino muito sonhador, né? Até então, né? Na verdade, eu sou Carlos Eduardo, tenho 32 anos. Atuo hoje como cabeleireiro, maquiador e terapeuta integrativo, com a graça de Deus e a permissão divina. Mas não foi fácil chegar até aqui, porque na vida a gente passa por muito obstáculo. Muito, muito. Não é diferente, né? Nem na nossa área, pra gente que se tornou Sim. até se tornar terapeuta. Uhum. Porque tem todo um processo que a gente passa antes. Então, assim, há 17 anos que eu tô no mercado. Na área da beleza. Nos últimos 4 anos, eu entrei para a área das terapias, eu comecei a me identificar com o auxiliar as pessoas, com o poder ajudar o outro de uma forma diferente. Até porque as clientes chegavam, né? Todo Sim. mundo fala, ai, meu cabeleireiro é meu psicólogo também. Você escuta Sim. várias coisas. Realmente, a gente escuta. A gente escuta o famoso, ai, passei na faculdade, comprei meu carro, tô grávida. Momentos tristes também que a gente escuta, Uhum. coisas que a gente não gostaria de escutar. E a gente pode compartilhar, então foi uma soma. Olhar para isso tudo, ver que eu precisei também, né, me quebrar em vários pedaços para me compreender novamente. Então, assim, hoje poder entregar 100% para as clientes tudo aquilo que eu consigo, aquele Dudu precisou quebrar muito a cara lá atrás. Uhum. Porque você não chega já aqui. Você vem Sim. naquele É uma degrauzinho. Ah, eu jornada. escorreguei aqui, você dá aquela caidinha. Então, assim, se cada queda que eu parar para olhar para trás, assim, para perguntar quem é o Dudu, hoje o Dudu é um cara muito extraordinário, vamos dizer Ai. a palavra. Porque só a gente sabe os passos, né? Uhum. Que a gente dá, só a gente sabe Sim. aonde a gente pisa. Se foi com chinelo, se foi descalço, se foi com sapato alto ou sapato baixo. Mas é muito interessante olhar e ver que o Dudu hoje ele consegue ter uma entrega diferente. O Dudu hoje ele consegue compreender as pessoas de uma forma diferente e entregar um resultado diferente para essas pessoas. Então, eu me perdi várias vezes. Em todas as vezes que eu me perdi em algo, eu me encontrei muito maior em outro ponto. Que legal. E não, a terapia foi a parte fundamental de compreender a minha missão com as pessoas. Então, assim, eu sou cabeleireiro, sou maquiador, trabalho com tudo isso, mas hoje eu compreendo que nós precisamos não tratar só da parte da beleza, da parte estética da coisa, que muitas mulheres hoje chegam com uma carência muito grande, na sua grande maioria, querendo ser acolhida, querendo ser amada, por muitas vezes por passarem por processos que ninguém imagina que vai passar, Uhum. mas a pessoa chega até ali. Então, assim, todo esse movimento me fez, sabe, chegar a ser esse Dudu
de olhar para a pessoa, pensar diferente, ter esse acolhimento, porque estamos escasso nessas áreas, né? A gente tem muita gente dentro da área da beleza, isso é muito bom, porque é uma área que cresce todos os dias, a cada dia mais. Só que a gente precisa normalizar as pessoas quererem se tratar também nesses Sim, lugares, porque é dentro da área da beleza hoje que as pessoas procuram muito tratar algo que está aqui dentro que dentro. elas não conseguem E às identificar. vezes é uma sementinha desse tamanzinho que você consegue trazer, fazer virar aquela flor gigantesca que ela sempre quis ser. E não é só através de um cabelo, é através de uma maquiagem, é através de todo um contexto. Sim, Então não exatamente. é só sobre fazer cabelo e maquiagem, é sobre você fazer diferente na vida de alguém. Isso mesmo. Através daquilo que é o dom que eu É. tenho. E com isso veio as terapias. Então, assim, uma coisa somou a outra. Uma coisa é, levou a outra a um lugar bem distante daquilo que eu tinha sonhado, Uhum. porque era exatamente o que você tinha sonhado, não. É melhor. Melhor. É melhor, porque doeu, Sim, doeu, foi pesado, não foi leve, mas hoje estamos aqui, né? é. Podendo compartilhar as vivências, podendo compartilhar as experiências que a gente tem. E é muito bom poder estar dividindo esse dia aqui com você, nesse episódio, nesse terceiro episódio. E vivenciar algo extraordinário ao seu lado no meio desse período todo também é algo muito, Amém. muito incrível. É, e assim, a gente vê que muitas pessoas que não sabem o processo, chegam num ponto que elas começam a achar que você teve sorte, Sim, né? E muitas pedradas a gente leva. No começo, as pessoas acham que não vai dar certo. sim. Depois, elas começam a perguntar assim: vamos ver até onde vai. E Até onde ele só consegue ir. depois é que vai falar assim: não é que deu certo, e aí que vem E realmente quando vem os quando vem, aplausos. né? Porque mesmo assim tem muitas pessoas que ainda continuam esperando ver até onde O vai tom, vê dar. o É tombo. tipo assim, ai, vamos falar que na hora que caiu é melhor? Filho, se estiver esperando pra me ver no chão, nós vamos deitar junto. Falar, aí, levanta comigo, que nós não vamos ficar aqui, não. Isso mesmo. Não, chega. E você percebe muito assim as mulheres sem ter essa tomada de consciência de que elas precisam olhar para dentro de si, E não pra fora. Sim, muito, né? muito. Porque é um mundo de muito assim, muito glamour, muito Instagram, muita rede É social. porque assim, ao mesmo tempo que as redes sociais nos ajudam, porque nós sabemos que nos Uhum, ajudam fielmente, ela nos atrapalha, aquela vida de ilusão. É a vida daqueles cabelos perfeitos, que uhum. tem um monte de edição, um monte de luz, que no dia a dia não é a mesma coisa. Então, assim, a internet ela traz muito um lúdico para as pessoas, e a gente precisa falar do tato do dia a dia, que é uma coisa completamente Sim, diferente da outra. Porque assim, às vezes eu posto algo, a pessoa chega ali pessoalmente e não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Por quê? Porque é diferente você editar, você montar as coisas. E a mulherada, muitas vezes, assim, ou elas chegam muito frustrada de algum outro lugar. Ah, é porque eu uhum, fui, a pessoa não me atendeu direito. Quais são as suas expectativas quando você vai no salão? uhum. Você realmente está buscando algo para você ou você está mudando, buscando cuidar de algo é aqui de dentro e você está indo num salão, que não é o lugar. Ah, Uhum, é porque terapia junto com salão, porque aí eu consegui entender. uhum. Terapia, salão, tá precisando de ajuda, então vamos ajudar. Sim, Por que não somar tudo isso aqui? O que é que você precisa cuidar dentro de você hoje que você não está conseguindo cuidar dentro da sua casa? Porque hoje eu falo, quem chega na minha cadeira não chegou na minha cadeira assim, ai, por acaso eu achei seu número e sentei aqui. Não, não é roleta, menino. Ninguém foi lá no bingo. Eu ganhei uma rodada de bingo lá com ele fazer um cabelo, não. Você chegou aqui para buscar algo. Essa sua busca, inconscientemente eu acabo acessando essas dores, porque assim, eu trabalho pegando na cabeça do ser. A cabeça é o local pensante. Você, como terapeuta e hipnoterapeuta, sabe o que é a mente do ser. Então, uhum. assim, nós, como terapeutas, com a nossa sensibilidade do momento, nós olhamos para aquela cliente ali e é, né, como a gente vê em várias vezes que pode ser falado. A gente não sabe o que aquela pessoa passou.
Exatamente. Mas a gente sabe que ela tá ali por algum propósito ou algum motivo. O que é que eu posso fazer? Eu, Dudu, posso fazer pra você hoje? É realmente só um cabelo? Ou é um carinho? Um É te ouvir. afago? O Te que que você ouvir. precisa? É, a gente tá tão Né? carente de Tipo, ouvir. às vezes você só quer falar ou você só quer ouvir. Porque também tem essa diferença, né? Sim, tem gente que naquele dia não quer falar nada. Não, ela quer ali, quer ouvir. Ela fala assim: Nossa, você me falou tanta coisa legal. Se a gente colocar exemplos de clientes que a gente atende no dia a dia, a gente vê. Tem cliente que chega no salão assim: Ai, radicalizar, quero ficar loira. Fala, aham. Tá, eu vou sentar aqui do seu lado, nós vamos conversar, vamos olhar ali no espelho. Por que que você quer ficar loira? Não é que a pessoa não tenha direito a ficar loira, gente. Assim, só para deixar esse ponto, as pessoas podem até entender que a gente se intromete, mas não é um intrometer, é um compreender que assim, quando a pessoa ela quer mudar algo para chegar ao ponto de externalizar aqui, ou numa maquiagem, ou numa unha, ou numa tatuagem, ou qualquer coisa que ela vai fazer, tem algo aqui dentro que quer ser Sim. mudado. Então vamos olhar aqui o que é. É leve? É radical essa mudança ou é uma mudança leve? Aí a gente pode saber se essa pessoa vai ficar um loirão, se essa pessoa vai ficar um ruivão, se essa pessoa vai cortar um cabelo curtinho. Então, assim, compreender realmente, porque tem muitos sonhos, tem muitos traumas. Tem cliente que vem, eu não posso cortar cabelo porque a minha mãe fez uma promessa que eu nunca cortaria o cabelo na minha vida. Eu fico pensando o peso que essa pessoa carrega o resto da vida dela, porque a mãe dela fez uma promessa, ela tem que cumprir algo que a mãe prometeu. Aí, tipo assim, às vezes você olha assim, você fala assim, mas a gente precisa cuidar de você. Um corte de cabelo também é cuidado, e eu não acredito que você cuidar de você vai ferir alguém. Se for ferir para ferir alguém, tem que ser a você mesmo. Porque se a pessoa, eu não quero que você corte o cabelo, é só você não cortar, deixa o seu crescer. Deixa eu com o meu, você fica com o seu e a gente vai fazendo um negócio diferente. Mas dentro dessa área, sim, na parte da área mental, amiga, é bem delicada. É bem delicada. A mulherada realmente vem desse processo mesmo. É, a maioria das mulheres, elas querem ser vistas, né? Sim, Mas aí a questão do ser vista, ela tá buscando o olhar de quem? é do É? pai, Do é da pai, mãe, da mãe. é do irmão, é do vô, é da avó, É, aonde tá ali essa, porque talvez ela nunca teve olhar nenhum, ou talvez ela teve um excesso de olhar, é, mas não do lugar certo. Um olhar que sim, acusou, um olhar que sim. pesou, um olhar que não Que fez acrescentou. mal, né? É, porque. Um olhar de julgamento, um olhar que não era para ser naquele momento ou Sim, daquela pessoa e que isso gera um trauma, porque eu sempre falo, né? Hoje a gente tem uma cultura de achar, por exemplo, que um abuso é lá na rua, o cara te arrasta pelo cabelo e te joga no chão. Não, às vezes um olhar, né? A pessoa se sente abusada, ela um se sente gesto. violada, ela se sente é, de uma forma que não deveria. Sim, E aí ela vai para essa vida, sim, né? Tentando repetir aquilo, buscando aquilo. Quem faltou? Então ela casa e quer passar para o marido a responsabilidade que era do pai, tá buscando o sim, o pai. Ou o pai. menino casa buscando a mãe. Sim, que é o que Coloca, o que acontece acontece muito. muito, coloca. Então eu busco o olhar de quem? Por que eu estou buscando? Todo E excesso esconde uma falta, né? essa parte de sobre colocar o marido muitas vezes no lugar do pai é algo meio que inconscientemente Sim, comum. é. Hoje, né, Uhum, terapeuticamente falando, a gente sabe que é uma coisa inconscientemente comum, porque as pessoas vêm carregando desde lá de trás muita coisa assim que foi imposta, uhum, não foi adquirida com o tempo, tipo assim, você se dedicou a fazer uhum, isso. Nós viemos de uma era diferente, que as coisas eram muito mais uhum. impostas. Então, assim, muitas mulheres que chegam, tipo assim, tem problema com o marido, ou tá com problema com os filhos, ou o filho tá numa fase muito rebelde. Ai, porque o que é que eu tenho que aprender? Porque o meu filho isso?
porque o meu filho não me obedece, porque o meu filho é rebelde. Então, assim, por que não olhar pra dentro? É sempre olhar pra fora, sabe? Tipo, o fulano faz comigo, o Beltrano, o meu filho. E você? E você? Você? Que horas que você vai parar e falar assim, eu sou responsável pelas coisas que acontecem hoje, porque ali atrás eu não soube lidar com determinadas coisas e não soube agir de determinada maneira. Isso não significa que você foi errada. Você deu o seu melhor da maneira que você podia e hoje você pode fazer diferente. Porque se você não olhar para o hoje, pensando que pode melhorar aquilo que veio lá de trás, o que você vai fazer com o que veio lá de trás no amanhã, se hoje você não pode melhorar? Você vai continuar repetindo essas mesmas coisas até quando? Quando? Não precisa. Eu acho que nenhum ser humano em sã consciência hoje está num lugar onde não gostaria de estar. Todo mundo tem uma saúde mental suficiente para estar no lugar que está porque quer estar ali. Ah, e consigo mudar? Consegue. Mas você precisa de uma coisa chamada força de vontade. Ponto. Se você não tiver força de vontade para você sair da onde você tá, que tá te fazendo mal, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar no lugar de vítima, você vai continuar no lugar de coitadinho, você vai sempre dizer que o mundo tá contra você, que o mundo, ai o mundo, ai o mundo, ai o mundo, ai o mundo. Minha filha, você tá parada, o planeta tá aqui, eu sei que tá girando em volta assim, ó. Fazendo o mundo ser só seu. Sai do lugar da vítima, sai dessa escuridão, quando hoje existem milhares de pessoas dispostas a ajudar. E é por isso que eu falo que, para mim, a área da terapia dentro da área da beleza, da parte de salão mesmo, eu tô falando ali da parte de cabelo, de maquiagem, de estética. Porque, assim, desde muito tempo existem, né, os spas, as casas de massagem, são coisas que realmente nos ajudam no dia a dia. Quem que não quer fazer uma massagem e relaxar no final do dia? Ou passar um dia inteiro naquele lugar que você põe o pé de molho, põe corpo de molho, vai pra banheira, sai da banheira, amassa aqui, amassa ali. Quem que não quer? Mas quem que não quer também ir num lugar e saber que você vai ser atendido, você vai ser acolhido, Vai ser ouvido. vai ser amado. E 5 minutos de amor dentro desse coração que talvez nunca tenha recebido nenhum minuto de amor é muita diferença. Hoje, trabalhar com a terapia dentro da área da beleza, para mim, é uma das melhores coisas que tem. Cada mulher que senta na cadeira e levanta assim. Às vezes, assim, ela não marcou a sessão de terapia, mas o nosso coração sabe o que a gente tem que fazer naquele dia, naquele momento. Sim. Porque a terapia ela é separada, né? Da parte do salão. Para as pessoas entenderem um pouquinho que a gente trabalha com terapia, a gente agrega ao movimento com o cabelo e a maquiagem. A gente marca um outro horário, especifica o cliente que precisa. Se ela se sentir à vontade, ali ela vai ter o trabalho completo. É a barba, cabelo e bigode, sabe? Só não é para os homens, é para as As mulheres. mulheres. Mas é o famoso barba, cabelo e bigode, assim, faz um pacote completo, porque eu acredito que se eu pude me curar, por que não curar outras pessoas à minha volta? Por que não fazer diferente de todos aqueles que vieram antes de mim? Todos aqueles que desistiram, talvez, de ajudar ou de fazer algo diferente, Se feriram no que se caminho, feriram no né? caminho e acabaram ferindo os outros, e aí Sim. virou aquele vamos ferir mais. E vamos se ferindo, alguém tem que vir. A ovelha negra do sistema, na verdade, é a ovelha bem colorida, né? Ela vem para quebrar tudo aquilo, ela vem para mostrar que você pode. E é da consciência individual, ela não é só de uma consciência coletiva, né? Ela é de uma consciência individual. Então, assim, o que eu faço hoje para ajudar outras pessoas, ou mulheres, ou jovens, eu também tenho muitas clientes que são meninas jovens de 16, 17, 18 anos, que estão naquela fase rebelde da vida, ai, porque a minha mãe tá contra mim, que o mundo tá caindo na minha cabeça. Como eu digo para essas pessoas que não vai cair o mundo na cabeça delas e que os pais só estão fazendo o melhor que pode, da maneira que pode e como pode? Porque assim,
nem todo mundo tem o que quer, a hora que quer, quando quer, às vezes por falta de questões financeiras mesmo. Sim. E outras pessoas, às vezes, por falta de questões de força de vontade mesmo. Então, existem os parâmetros diferentes dentro dos atendimentos. E a gente precisa entender quem quer ajuda e quem não quer. Tem gente que vai Sim. chegar, vai vir, vai se lamentar. Ah, tem cliente mesmo que eu atendo. Se ela vier toda vez a mesma reclamação, é dor de cabeça. Eu já cheguei num ponto que eu não tenho horário para cliente. Eu não quero também atender a pessoa. Eu sei que ela quer ajuda, mas eu não quero passar mal depois que eu termino de atender ela. Eu tenho que respeitar o meu corpo e saber até onde eu posso ir, porque eu vou lá e entrego 100% de um trabalho que ela não quer me dar 50% para ela receber mais 50, sabe? Então por que que eu tenho que me desdobrar e dar 100? É. É 50 meu, 50 seu. Através dos nossos 50 a gente chega nos 100% que a gente esperava. E fora isso? E a autorresponsabilidade, né? Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Elas não estão prontas. Elas vivem naquela simbiose com a dor, com a reclamação, com a vítima. Eu falo, a pior pessoa é a vítima. Sim. Porque ela não consegue olhar e falar, eu sou responsável pela minha esse vida. ponto da vítima, o melhor é que assim, além dela não se ver como vítima, ela fala que ela não é. Na Se culpa sempre é do fazendo de outro. vítima. Aí você fica tipo assim, como você não é vítima se você tá exatamente nesse lugar? Exatamente. Você é vítima de você mesmo, não é de ninguém à sua volta. Às vezes você é sua própria vítima. Você é sua vítima e seu algoz. Você tá Então, se chicoteando e reclamando que tá tá doendo. doendo, vai, mas não tá bom? É só largar o chicote. É isso mesmo. Quando eu falo para as mulheres, né? Que eu falo, a primeira coisa que você vai aprender comigo é se olhar no espelho. É olhar para você no espelho e falar, sinto muito. Eu aprendi, hein, galera. Esse aqui não fui uma das mulheres, porém fui um dos pacientes que realmente é real. Exatamente, se olhar no espelho, né? Eu falo, olha no espelho, olha para você e fala, né? Sinto muito por todas as vezes que eu permiti que te ferissem. Me perdoa por todas as vezes que eu falei sim para o outro e não para você. Sim. Eu sou grata, profundamente grata, porque você sou eu, um ser energético, espiritual, habitando nesse corpo de carne. Quando morre, as pessoas perguntam assim, que horas vai enterrar o corpo? A Grace, o Dudu, o João, já foi para algum lugar. E aí você olha e fala, eu te amo profundo e completamente. Se eu ainda não te amo, eu começo hoje a te amar. Porque nas primeiras vezes, às vezes você não vai conseguir, você vai falar, mentira, eu não me amo, mas é tarefa e eu vou fazer. E depois de alguns dias, você começa assim a te amar, a se amar, né? E é bíblico, amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes você tá amando o mundo, você tá carregando o mundo e você Mas não está se permitindo, não está se amando. E aí você está se destruindo. Então, primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me encher. O meu rio de água viva tem que fluir dentro de mim. E transbordar em mim mesmo. E aí, sim, eu vou encher, vou transbordar aqui perto de mim e daqui a pouco eu vou transbordar na vida do outro. E essa é a ideia de todos os dias, né? Da gente sair de casa podendo transbordar com o outro, não. Se todo mundo saísse de casa realmente compreendendo o básico que é, né, o amar ao próximo como a ti mesmo, mas a gente ainda vive uma guerra muito grande, né? Sim. Eu não sou capaz de me amar, Eu quero sou que o outro me infeliz ame. comigo, eu quero que o outro me ame, mas eu quero odiar ele, porque eu não tô concordando muito com o que ele faz ou com o que ele é. Mas ele tem que me amar, eu não posso amar ele. Mas Sim. ele tem que me amar, ele tem que me respeitar. Então o amar da boca pra fora, o respeitar da boca pra fora é preferível que você nem o faça. É pior ainda, porque é mais pesado é pra você, não é pro outro. Exatamente. Então, ter essa consciência, né, Dudu? E às vezes a pessoa, ela tá lá querendo mudar o cabelo, ela quer mudar a unha, ela quer fazer cirurgia plástica. Eu falo, quantas mulheres estão na 5ª cirurgia? E ela tem um problema de identidade. Sim. Enquanto ela não resolver essa identidade dentro dela, ela vai passar por 20 cirurgiões e não vai funcionar. Não Porque é aqui
que eu tô mudando em mim? Por que eu quero mudar algo em mim? Que a gente muda aqui e aqui para que tudo Que se... tudo, exatamente, né? É ser espiritual, energético no corpo de carne. Então eu tenho que alinhar espírito, energia, mente, corpo, congruência. Aí a Congruência. pessoa quer cuidar só da carne, ela Sim. malha, 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 ela come não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas aí ela tem um carrão, ela quer ter Ela cuida do físico, mas não cuida da alma. e ela não tem o ser. Aí ela termina a jornada dela de É porque você trabalho. precisa entender o ser para você ter Pra ele, né? E aí ela chega em casa, ela tava de BMW, ela tem um corpão, e ela chega, quando ela tira toda aquela armadura, ela cai na cama e vai chorar. Porque ela não tem o ser, é o ter. Eu tenho um cargo, eu tenho um carro, eu tenho um corpo, eu tenho uma dieta, eu Eu tenho tenho uma isso, eu aparência. tenho, mas é a casca, né? O ser, eu sou. Quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou um ser espiritual e energético habitando um corpo de carne. Então, Eu quando sou a eu me. fagulha divina, né? Assim, Exatamente, é uma essência, centelha. Então, quando eu perco essa conexão, quando eu não sei mais quem eu sou, eu quero buscar fora algo que está faltando aqui. exatamente, preencher os vazios da alma. É, todo excesso esconde uma falta, Sim, né? Eu vou sim. buscar o quê? Na comida, eu vou buscar na bebida, eu vou buscar nos vícios, eu vou buscar no trabalho, porque eu tenho que me sentir útil. Ou no estudo, né? Enfiar Enfiar a caras. cara porque eu Tem gente preciso que fica mostrar, e não mostra nem para si mesmo a porque capacidade. a crença de que eu não sou nada, eu sempre digo, né, nas palestras, a gente, quando as pessoas escutam, estuda para ser alguém, tira a identidade da pessoa. A mãe, a avó que fala isso, ela não tem noção do poder dessa palavra. Sim, A gente estuda para ter o melhor salário, a gente estuda para ter o melhor trabalho, mas eu já sou alguém. Mas por quê? Porque lá atrás os ancestrais não sabiam ler, não sabiam escrever, era tudo no cabo da enxada, a faculdade era muito distante, né? homem só faz isso, mulher Mulher só só faz faz aquilo, aquilo. então vai Mulher só era criando. para ficar dentro de casa e cuidar dos filhos. Já É, começa e por aí, começa né? por aí. Algumas não tinham autorização, né, para ler, para falar. Mulher calada. Mulher calada já tá errada. Calada Falada já você já é errado, imagina falando, né? falando. Então, as crenças. E aí chega agora essa geração nossa, graças a Deus, Graças a Deus. descortinando, olhando Descortinando, arrancando, quebrando tudo. tudo, olhando. Graças a Deus está vindo essa era, essa revolução, onde as pessoas compreendem que o olhar para si é olhar para Deus verdadeiramente. Sim, Jesus Porque falou, quando né? você tá aqui, ó, eu sou filho do meu pai, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o pai, se nós somos um. Eu sou a Se imagem e eu semelhança sou a dele. criatura que ele colocou aqui nessa bola redonda, 8 bilhões de pessoas, é só para guerra? É só Para se para destruir. se destruir, alter ego. A gente coloca, né? Não é entrando em assunto político, mas políticas. O povo briga política, briga por causa de não sei o quê, briga por causa de não sei o quê. E ninguém tá parando para executar. E aí tem uma grande parte hoje que está executando, que é essa parte de terapia, de elevar o ser, de conectar o eu sou consigo mesmo. Quando você entende que é você quem vai fazer por você e que você é capaz de mover montanhas para que a sua felicidade esteja em primeiro lugar, Ninguém mais te segura. não, você vai ninguém tá falando para você que você não vai passar por coisas na Não, vida. com Você ainda certeza. vai quebrar sua cara, você ainda vai se decepcionar, você ainda vai se entristecer, porque isso é uma coisa da cotidiana humana. A gente precisa desses sentimentos para viver. Mas a partir do momento que a gente toma consciência de viver algo extraordinário, que eu mereço melhor, porque tudo isso aqui que foi criado para mim viver. Ninguém vem determinar para mim, ai, você não vai viver porque se você é homem ou se você é mulher, ou seja lá o que for, você não tem direito. Quem é você para determinar o meu direito? O meu direito de ir e vir, ele começa onde eu quiser, desde que eu não fira nenhuma pessoa, sabe? Não tenha ferimento a nenhum ser à minha volta. Se eu não estiver prejudicando ninguém, eu estou no caminho certo. Agora eu só não estou no caminho certo quando eu faço derrubando as pessoas que eu uso de degrau.
Porque tem muita gente que sobe dessa maneira, né? Sim. E eu acho que compreender a mente humana é você entender que você não precisa derrubar ninguém. Que você pode subir degrau por degrau sem fazer ninguém de degrau. E muito pelo contrário. Se eu não quiser andar com você, você não precisa. Eu não preciso subir no mesmo degrau que o seu. Uhum. Mas isso não significa que eu não quero que você suba nele. Faça a sua escada para lá, eu faço a minha para cá. Ah, eu tenho a galera que vai subir na minha comigo, mas eu também tenho que ter consciência em quem está subindo comigo. Quem está subindo os degraus, os pódios da vida. Às vezes tá subindo ou tá se agarrando em você E para aproveitando a e oportunidade para chegar aproveitando. lá e na hora que eu chegar lá você me derrubar. Então por isso que a gente precisa tomar essa consciência, porque lidar com o ser humano hoje num todo é algo bem específico, é algo muito lindo, mas a gente precisa ter um discernimento muito grande. Muito, muito. Porque não é todo mundo que está pronto para ser ajudado, Não. não é todo mundo que está disposto a cumprir a própria E jornada nem pagar o preço. e nem pagar o preço. Que eu falo, primeiro você decide, Uhum. aí você vai viver a jornada, e nessa jornada tem que pagar o preço, e o preço literal, tempo, disposição, disponibilidade, e aí vai ter o resultado. Ninguém vai plantar chuchu e colher melancia. E tem gente que não está Exatamente. plantando nada e quer colher uma lavoura inteira, Exatamente. né? E tem gente que está plantando Tem ventania. gente que nunca olhou pro jardim, olha só pro jardim do vizinho e fala: Meu Deus, quanta fruta, quanta flor. E aí? Aí vai lá só pra levar a erva daninha. Porque abre um caminho, leva do jardim dela pro seu. Então a gente tem que saber podar. Tem. Tem que saber, né? Se olhar, se colocar no seu lugar, se proteger, se permitir também sair, que não é todo mundo que vai continuar com você na jornada. Tem gente que vai só até um pedaço e tem gente que você tem que soltar a mão rápido, Sim. Fala, vai, ó. porque senão a pessoa começa a te puxar. E te puxa, e te puxa, Isso e te mesmo. puxa. E na hora que você vê, você tá. O que é que Sufocando, eu né? estou fazendo aqui? Isso mesmo. É muito lindo e ao mesmo tempo é muito triste, né? Porque eu penso assim, Deus criou esse planeta tão lindo, com tantos recursos. E aí ele falou, Um agora eu vou fazer, ecossistema tão né, maravilhoso, a né? obra-prima, o humano, vai colocar lá. E aí vem o humano e de repente começa a destruir, quer destruir o outro, quer destruir a si mesmo, quer Por fazer achar algo que sabe mais dele às vezes, né? também. Ai, porque o meu Deus. Deus não é prioridade de ninguém. É, Deus, ele é isso uma mesmo. força suprema, ele é algo incrível dentro de um universo que somos nós. Então, assim, a gente precisa olhar para o outro com mais amor. Mesmo que às vezes seja complicado, às vezes a gente quer esganar um pouquinho o outro também. O outro testa um pouquinho a nossa fé às vezes. Mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, né, nessa visão, a gente compreende que é difícil se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente não se coloca nem no nosso próprio lugar. Como é que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro e ter empatia por ele? Se eu não tenho a empatia e o respeito por mim mesmo. Sim. Que é o que acontece na maioria das vezes Uhum. quando chegam, né, os pacientes, clientes, seja na área da terapia ou na área do salão. E a gente conversa, a gente fica lembrando, né, dos casos de cliente, de paciente, de cada coisa doida que passa Uhum. na nossa mão. E depois a gente para observar, né? Fala, cara, a gente acha que a gente já viu de tudo, a gente não viu de nada, a pessoa veio parar na minha mão com uma coisa que eu não sabia lidar e eu tive que aprender a lidar porque essa paciente chegou. E Exatamente. trouxe exatamente aquilo que eu não tinha coragem de encarar. Porque a gente precisa lembrar um detalhe. Toda paciente que chega na nossa cadeira, na nossa maca, ela está trazendo algo que a gente precisa olhar um pouquinho dentro da Com gente. certeza. Porque é a ressonância, né? É a ressonância daquilo. Então, assim, eu vejo, assim, muitas clientes às vezes chegam, né? O dia você se conecta com aquela determinada cliente. Tem dia que o dia tá, a mente tá pesada, chegam as clientes mais pesadas possíveis, com os problemas mais mirabolantes. E é o dia que no final do dia eu paro e olho pra cima e falo assim, meu Deus, como o meu dia influencia em tudo à minha volta. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Temos tempo? 10 minutos. 10.
Isso mesmo, a gente olhar e a gente perceber, né? Que sai de mim, vai pro mundo e volta É para para mim, mim. o meu campo aqui. É porque a gente Então, precisa entender onde é que a gente tá, né? A gente tá dentro é, desse lugar. O que é que eu tenho que evoluir aqui? O que é que eu tenho que aprender? Porque não vai fazer sentido a gente falar que a gente nasceu, a gente cresceu, a gente trabalhou, a gente viveu, a gente se matou e morreu. Ah, morreu. Ah, enterrou. Não. E a sua missão? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Porque se a gente for parar para olhar para trás, quantas pessoas deixaram legados lindos dentro da espiritualidade, dentro da ciência, dentro da conexão com o Supremo, seja em qual religião que for, porque eu sou daquele que acredita que Deus deixa pessoas fantásticas em todas as religiões. A maldade está no coração humano, ela não está dentro das religiões, porque Deus ele é amor. E ele explica que a maldade está dentro do ser. Se você tem um coração ruim, você vai fazer alguma coisa boa com a palavra de Deus? Não. não. Você vai fazer coisas ruins porque você entende da forma ruim. Mas a gente está aqui por um propósito muito maior. Não é possível né, a bola redonda com 8 bilhões de pessoas. Um trem que flutua no meio do universo. Dentro de um sistema solar, cara, com várias. O povo é muito doido mesmo, os terapeutas, né? Pra tentar lidar. Mas não é sobre ser doido. É sobre amar o próximo. É sobre olhar o próximo e falar assim, cara, dá pra eu te ajudar. Mas você quer pagar o preço? É, porque nós temos ferramentas. E você vai As oferecer a técnicas. ferramenta, a pessoa tem que usar. É a mesma coisa, pegar uma tesoura, a pessoa tem que saber usar. E Exatamente. O ela que tem que você vai saber para fazer quê? O que com você vai fazer essa. com aquilo? Você vai guardar um livro? Você vai guardar na gaveta? É pra Vai ter ler o que serventia é? para quê na sua É vida, um né? livro de ler, é um livro de queimar, um livro de rasgar, de montar a Né? página. É tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito para ser, né? Sim, Então, quanto mais você se olhar, quanto mais você se amar, quanto mais você se conhecer, quanto mais com você se certeza. permitir, Sim. mais você vai conseguir olhar o outro e ajudar esse outro a se conectar com ele mesmo, a se amar. E nada melhor do que você conseguir ajudar o outro a se conectar com ele mesmo, né? Sim. Posso te fazer uma pequena pergunta? Como é para você hoje, num final de protocolo, quando chega aquela pessoa ali no seu consultório e fala para você assim, hoje eu vi que realmente valeu a pena. Como é para você? Quando chega no final e você vê que assim, 4 sessões deu certo. É gratificante. E a sensação que eu tenho é de que é isso. Agora eu estou vivendo o meu propósito. Agora eu entendo por que que eu passei por tudo que eu passei. Porque não chega ninguém que não tenha um pedacinho dessa dor. Uhum. E não é assim eu dizer para a pessoa, ah, sim, eu imagino como é o que você viveu. Não, eu sei o Sei. que você viveu. E eu posso sim. Então eu brinco, né? Brinco não, é verdade, eu choro com as clientes. E quando eu olho lá de 0 a 10, estava 10, agora é 0, de 0 a 10, 0, de 0 a 10, agora é 0. Eu falo, yes, gratidão, Pai, gratidão do fundo do meu coração por estar aqui servindo com o meu servir. E eu digo, né? Quem não serve para servir, vai servir para quê? Vai servir para quê? Essa é a grande Né? pergunta. Então eu tenho que servir. O que eu faria até de graça? Ajudar pessoas. Tem gente que quer fazer um brigadeiro, tem gente que quer fazer um pudim, tem gente que quer fazer, cortar um cabelo. Né? Pegue isso, transforme em algo rentável. E aí, como eu posso transformar em algo rentável? Aí eu tenho que ter os certificados, porque eu Sim, preciso estar certificada para fazer o que eu faço. sim. Então, para mim, cada pessoa que eu ajudo nesse processo de autocura, de autoconhecimento, é como se eu curasse uma célula em mim. É como se eu curasse um pouquinho de mim. É Uhum. como se eu olhasse e falasse assim: tá certo, é Tô isso. cumprindo a minha missão. Estou cumprindo a minha missão. Mesmo ouvindo, você é louca, depois de velha ficou louca e burra, largar um concurso público federal, com carreira, com função. E eu falo: hoje eu vivo o meu propósito. Né? Olhar as pessoas e ouvir elas dizendo: Grace, você mudou minha vida. Então, esse é o legado. Se você perguntar assim, como você quer ser vista depois que você morrer, eu quero que as pessoas olhem e falem assim: essa é uma mulher que viveu
que ela ensinou. Porque não é só de livro, não é só ensinar. Não é só apontar e falar, não, é viver primeiro. É eu ir pro meu quarto, é eu bater no peito. É eu chorar e eu falar assim, hoje eu sou melhor do que ontem, menos que amanhã. Hoje eu sou essa Grace, amanhã eu vou ser outra Grace, porque amanhã eu vou ter aprendido mais. Então, eu acho que isso é o principal, das pessoas falarem assim, eu conheci essa mulher. E eu sei que não era só de Instagram, não era só maquiagem, não era só o cabelo. Era o que ela realmente vivia na vida dela. Então, assim, eu acredito que eu estou conseguindo fazer isso. Né? Eu acredito que eu estou vivendo essa jornada. Até, né? Estamos aqui até agora, tá ali, Sim. meu esposo assistindo ali. E é a pessoa que, assim, passou a maior parte da minha vida, né, junto. Então, olhar e falar, eu não sou hipócrita. Não é uma vida só de Instagram. Posto muito pouco da minha vida, até tenho que aprender a postar um pouquinho mais. Sim. Mas eu Do vivo dia a aquilo que dia, eu né? ensino. Né? Olhar para você e falar assim, olha, realmente funciona. Funcionou para mim. Funcionou para 250 pessoas que eu atendi no consultório. Funcionou para tantas pessoas que me ouviram numa palestra e que depois me mandaram, uau, aquela palavra virou uma chave na minha vida. Então, antes de virar na vida do outro, ela vira primeiro em mim. Sim. Ela me toca. Eu vou lá, eu experimento, eu falo, funciona. E aí eu levo. Então, eu acho que Porque é se eu não isso. vivo o propósito, não tem como eu vender algo que eu não vivi, né? Exatamente. É Isso algo mesmo. surreal. Você vai, eu vou vender algo que eu não vivi, como é que você vai explicar a Como que experiência funciona. da situação? Isso mesmo. Mas que lindo, lindo. É ótimo poder compartilhar com você Amém. todos esses movimentos de amor, de bondade, que você continue sendo essa pessoa incrível, iluminada, Amém. que seja um sucesso todos os episódios, Amém. né, desse sonho aqui que se tornou real, desse sonho que foi sonhado centavinho por centavinho, tijolinho por tijolinho. Amém. E agora estamos aqui, vivendo algo extraordinário. Extraordinário. É isso, gratidão, Eu que Dudu, agradeço. gratidão, gratidão para você que nos assistiu até agora. Se ainda não está nos seguindo, ativa o sininho aí para as notificações. Comece a seguir também o Dudu, @. Dudu Reis com 2 is. Isso Vou aí. deixar a roupa para E vocês. até a próxima. Deus abençoe, um beijo do meu coração para o seu coração. Pode mentalizar que dá certo.